Olá, bom dia. Nossa aula hoje é História. Abra o livro de vocês na página 109 a 111. Acompanhe a videoaula. Hoje iremos falar sobre o governo geral, o primeiro, o segundo e o terceiro governo geral. Vamos lá? O governo geral foi criado para reger e administrar toda a colônia, centralizando as nações e decisões. O governo geral passava a ser a autoridade máxima na colônia e, por ordem real, todos os donatários deveriam obedecer ao governador geral e colaborar com ele no processo de colonização. O governo geral deveria dar assistência às capitanias, cuidar da justiça e das finanças, defender os colonos, incentivar o cultivo de cana-de-açúcar, explorar o pau-brasil e procurar outras riquezas no interior do território. A cana-de-açúcar continuava sendo a meta mais importante do governo português, já que nesse período a açúcar era um produto cuja venda dava muito lucro a Portugal. A sede do governo ficou sendo Salvador, na capitania da Baía de Todos os Santos. Primeiro governo geral. Tomé de Souza chegou ao Brasil em 1549, trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar nossos indígenas, criando o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. O governo de Tomé desenvolveu a cultura de açúcar, iniciou-se a criação de gado e fundou a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil. Seu governo também deu grande impulso à agricultura industrial, criação de gado no Nordeste. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa, que foi governador-geral no Brasil no segundo governo geral. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral do Brasil, substituindo Tomé de Souza. Mas ele não fez um bom governo, pois enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, Dom Álvaro da Costa. Até apoiava os colonos, que queriam escravizar os indígenas, e o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha não permitia a escravização, apoiando os nativos. Em razão desses desentendimentos, o bispo foi chamado a Portugal, mas durante a viagem ocorreu um naufrágio. Tendo sobrevivido a esse naufrágio, o bispo se abrigou na costa alagoana, onde foi aprisionado e devorado pelos indígenas da tribo Caetés. Mesmo após a morte de Dom Pedro Fernandes Sardinha, os indígenas não abandonaram a luta e, com medo da escravidão, decidiram lutar contra os portugueses, aliando-se aos franceses, que em 1555 invadiram o Rio de Janeiro. O terceiro governo geral foi Mendes Sá, que chegou ao país em 1558 para substituir Duarte da Costa, e ele governou de 1558 a 1572. Durante o seu governo, ele solucionou vários problemas, restabeleceu a paz entre os indígenas e os portugueses, com a ajuda de Manuel da Nóbrega e de José de Anchieta. Ainda no seu governo, Mendes Sá fundou a Fonte de São Sebastião e ao redor dele surgiu um povoado que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Mendes Sá governou até 1572, quando morreu. O governo geral então passou a ter duas sedes, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador. A divisão não deu certo e Salvador voltou a ser a única sede do governo. Essa foi a nossa aula de História. Releiam e tentem entender o primeiro, o segundo e o terceiro governo geral. Boa aula!